Karl Marx, A Guerra Civil na França, editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo A Guerra Civil na França, primeiro rascunho, governo de defesa. Item Dufeu. Le Comte Clement Thomas. A Assembleia Nacional e Chans, o Arcebispo de Paris, etc. Thiers. Além de A Assembleia e a Revolução de Paris. Páginas 89 a 96. Dufeu quer submeter Paris, movendo processos contra a imprensa nas províncias, a prática monstruosa de levar jornais ao tribunal pelo fato de eles pregarem conciliação. Dufeu desempenha um importante papel na intriga de Thiers. Com sua lei de 10 de março, ele sacudiu todo o endividado comércio da capital. Com suas leis sobre os aluguéis de imóveis, ameaçou toda Paris. Ambas as leis serviam para punir Paris por ter salvado a honra da França e atrasado em 6 semanas a rendição a Bismarck. Dufeu é um orleanista e um liberal no sentido parlamentar da palavra. Consequentemente, ele foi sempre o ministro da repressão e do estado de sítio. Ele aceitou seu primeiro portfólio, nota da tradução, pasta ministerial, em 13 de maio de 1839, após a derrota da Dernière Prise d'Armée, nota da tradução, último levante armado, do Partido Republicano, nota 2, referência ao levante liderado por Auguste Blanc e Armand Barbet, de 12 de maio de 1839 em Paris, nota NIA. E foi assim o ministro da repressão impiedosa no governo de julho daquele momento. Em 2 de junho de 1849, Cavaignac, que em 29 de outubro de 1848 fora forçado a suspender o estado de sítio, chamou para seu ministério 2 ministros de Luís Filipe, Dufeu para o interior e Vivienne. Ele os nomeou a pedido de Rui de Thiers. Nota 3, alusão ao clube da Rue de Poitiers, órgão dirigente do Partido da Ordem, nota NIA, que pedia garantias. Assim, ele esperava assegurar o apoio dos monarquistas dinásticos para a eleição ou para as eleições presidenciais que se aproximavam. Dufeu empregou os meios mais ilegais para garantir a candidatura de Cavaignac. Intimidação e corrupção eleitoral nunca haviam sido exercidas em tão larga escala. Dufeu inundou a França com panfletos difamatórios contra os outros candidatos e especialmente contra Luís Bonaparte, o que todavia não impediu que ele mais tarde se tornasse seu ministro. Dufeu tornou-se novamente ministro do estado de sítio de 13 de junho de 1849, em repressão à demonstração da Guarda Nacional contra o bombardeio de Roma, etc., pelo exército francês. Ele é novamente agora ministro do estado de sítio proclamado em Versailles, para o departamento de Seine-et-Oise e assim por diante. A Thiers foi dado o poder para declarar estado de sítio em qualquer departamento. Dufeu, como em 1839, como em 1849, quer novas leis repressivas, novas leis de imprensa, uma lei para abreviar as formalidades das cortes marciais. Em uma circular aos procureurs généraux, nota da tradução, procuradores gerais, ele denuncia o grito de conciliação como um crime de imprensa a ser severamente processado. É característico da magistratura francesa que apenas um único processo general, o de Mayenne, tenha escrito a Dufeu para demitir-se nos seguintes termos: não posso servir a uma administração que me ordena, em um momento de guerra civil, entrar na luta entre partidos e processar cidadãos que, segundo minha consciência, são inocentes, por terem proferido a palavra conciliação. Ele fez parte de uma União Libertaire, nota 4, com União Liberal, Marx refere-se ao grupo dos assim chamados conservadores progressistas da Câmara dos Deputados formados após as eleições de 1846. Seus principais representantes eram orleanistas Girardin, Tocqueville e Dufeu, entre outros, nota NIA. Em 1847, que conspirou contra Guizot, assim como fez parte da União Liberal de 1869, que conspirou contra Luís Bonaparte. Com respeito à Lei de 10 de março e à Lei dos Aluguéis Imobiliários, deve ser observado que os melhores clientes de Dufeu
e de Picard, ambos advogados, encontram-se entre os proprietários de imóveis e os endinheirados, avessos a sofrer qualquer perda no assédio a Paris. Agora, tal como depois da Revolução de Fevereiro de 1848, esses homens dizem à República como o Carrasco disse a Dom Carlos: Je veux t'assassiner, mais c'est pour ton bien. Vou assassinar-te, mas é para o teu próprio bem. Lecomte e Clermont-Thomas. Após a tentativa de Vinoy de tomar as colinas de Montmartre, eles foram executados nos jardins do Château Rouge, no dia 18 de março, às 4 horas da manhã. Os generais Lecomte e Clermont-Thomas foram feitos prisioneiros e fuzilados pelos mesmos nervosos soldados do 81º Regimento de Linha. Foi um ato sumário de linchamento praticado a despeito dos pedidos de alguns delegados do Comitê Central. Lecomte, um degolador com um distintivo de ombro, ordenara por 4 vezes as suas tropas, na Praça Pigalle, que disparassem contra os ajuntamentos desarmados de mulheres e crianças. Mas, em vez de disparar contra o povo, os soldados dispararam contra ele. Clermont-Thomas, um ex-quartel-mestre general improvisado na véspera dos massacres de junho de 1848 pelos homens do Nacional, no qual ele fora o gerant, ou gerente. Nota da tradução. Nunca havia banhado sua espada no sangue de nenhum outro inimigo que não fosse a classe trabalhadora de Paris. Ele foi um dos sinistros conspiradores que provocaram deliberadamente a insurreição de junho e um dos mais atrozes carrascos dos revoltosos. Quando, em 31 de outubro de 1870, os proletários guardas nacionais de Paris surpreenderam o governo de defesa no Hotel de Ville e os fizeram prisioneiros, esses homens que haviam sido nomeados por si mesmos, esses gens de parole, ou homens de palavra, tal como Picard, um deles os chamou recentemente, deram sua palavra de honra de que cederiam o lugar à comuna. Depois que se permitiu que escapassem, eles lançaram os bretões de Trochu contra seus capturadores, excessivamente confiantes. Todavia, um deles, o senhor Tramissier, entregou seu posto de comandante-em-chefe da Guarda Nacional. Ele recusou-se a quebrar sua palavra de honra. Chegava novamente a hora de Clermont-Thomas entrar em cena. Ele foi nomeado comandante-em-chefe da Guarda Nacional no lugar de Tramissier. Ele era o homem certo para o plano de Trochu. Ele nunca combateu contra os prussianos, mas contra a Guarda Nacional, a qual desorganizou, desuniu, caluniou, expurgando dela todos os oficiais hostis ao plano de Trochu e colocando uma parcela dos guardas nacionais contra a outra. E sacrificou em sorties, em retiradas, nota da tradução, planejadas de modo a cobri-los com o ridículo. Assombrado pelos espectros das vítimas de junho, esse homem, sem qualquer incumbência oficial, tinha de reaparecer no teatro da guerra de 18 de março e farejar um outro massacre do povo parisiense. Ele caiu vítima do linchamento no primeiro momento do desespero popular. Os homens que haviam rendido Paris, a terna misericórdia do Décembre-Ser, Vinoy, a fim de matar a República e embolsar os postos de vent previstos no contrato de Poyer-Quartier, gritavam agora: assassinos, assassinos, ou assassinos, assassinos, nota da tradução. Seus uivos repercutiram pela imprensa da Europa, tão ávida pelo sangue dos proletários. Uma farsa de sensibilidade histérica foi encenada na Assembleia dos Rurais, e agora, como antes, os cadáveres de seus amigos eram armas bem-vindas contra seus inimigos. Paris e o Comitê Central foram responsabilizados por um acidente fora de seu controle. É sabido como, nos dias de junho de 1848, os homens da Ordem sacudiram a Europa com o grito de indignação contra os insurgentes devido ao assassinato do arcebispo de Paris. Naquele momento, eles sabiam perfeitamente bem, pelo testemunho do Sr. Jacquemin, vigário-general, nota da tradução, vigário-geral, do arcebispo que o havia acompanhado até as barricadas, que o bispo fora morto pelas tropas de Cavaignac, e não pelos insurgentes. Mas esse cadáver tinha de servir à causa. O senhor d'Arbois, atual arcebispo de Paris, um dos reféns tomados pela Comuna em autodefesa contra a selvageria e a atrocidade do governo de Versailles, parece, no entanto, como se pode ler em suas cartas a Thiers, ter estranhos pressentimentos de que papai, Transnonain, esteja ávido por especular sobre seu corpo. Nota da tradução, ver nota na página 39, já lidas. Como um objeto de sagrada indignação. Mal o governo de Versailles tivera um primeiro sucesso militar, e Thiers já condecorava o capitão Desmarets, que à frente de seus gendarmes assassinara o nobre Florent.
Este havia salvado a vida dos homens da defesa em 31 de outubro. A Vinoy, o fugitivo, foi concedido a Gran Cruz da Legião de Honra, primeiramente por ter executado no interior da fortaleza nosso bravo camarada Duval, quando este lá se encontrava prisioneiro. Em segundo lugar, porque fuzilara algumas dúzias de tropas de linha presas por terem se unido ao povo de Paris. Em terceiro lugar, por ter inaugurado essa guerra civil com os métodos de dezembro. O general Gallifet, o marido daquela charmosa marquesa cujos trajes nos bailes de máscaras eram uma das maravilhas do Império, como escreveu delicadamente uma pena de aluguel de Londres, tendo surpreendido perto de Rouet um capitão, um tenente e um soldado da Guarda Nacional, ordenou imediatamente sua execução e em seguida mandou publicar uma proclamação a fim de se glorificar ou de glorificar a si mesmo pelo feito. Essa é uma pequena amostra dos assassinos oficialmente narrados e glorificados pelo governo de Versailles. 25 soldados do 80º Regimento de linha foram fuzilados como rebeldes pelo 75º Regimento. Todo homem vestido do uniforme do exército regular capturado nas fileiras comunistas foi imediatamente fuzilado sem a mínima misericórdia. As tropas governamentais foram perfeitamente ferozes. O senhor Thiers comunicou à Assembleia os encorajadores detalhes da morte de Florin. Versailles, 4 de abril. Thiers, esse anão disforme, relata em sua proclamação sobre seus prisioneiros levados a Versailles: nunca os olhares aflitos de homens honestos fixaram os semblantes tão degradados de uma degradada democracia. Os homens de Pietri. Vinoy protesta contra qualquer misericórdia aos oficiais insurgentes ou homens de linha. Em 6 de abril, decreto da Comuna sobre represálias a reféns e reféns. Considerando que o governo de Versailles esmagou abertamente as leis da humanidade e da guerra e que ele foi culpado dos horrores pelos quais nem mesmo os invasores da França aceitaram se desonrar, está decretado, etc. Seguem os artigos, já lido. Em 5 de abril, proclamação da Comuna. Todos os dias, os bandidos de Versailles massacram ou disparam contra nossos prisioneiros, e a cada hora somos informados de que outro assassinato fora cometido. O povo, mesmo em seu ódio, atesta derramamento de sangue e detesta a guerra civil, mas é seu dever proteger-se contra os atentados selvagens de seus inimigos. Custe o que custar, será olho por olho, dente por dente. Os policiais que lutam contra Paris recebem 10 francos por dia. Nota da tradução. Texto em francês, que dispensa a leitura. Versailles, 11 de abril. Os mais horríveis detalhes de um fuzilamento a sangue frio de prisioneiros não desertores, relatados com um evidente prazer por oficiais e outras testemunhas oculares. Em sua carta a Thiers, Darbois protesta contra os excessos atrozes que se somam ao horror da nossa guerra fratricida. Na mesma linha, escreve Deguerre, Cure de la Madeleine, nota 2, da tradução, Cura de Madeleine. Essas execuções provocam grandes manifestações de cólera em Paris e podem gerar terríveis represálias. Assim tomou-se a resolução de, a cada nova execução, ordenar 2 outras dentre os numerosos reféns que se tem em mãos. Julgais vós mesmos em que medida o que vos peço como padre é algo de uma necessidade rigorosa e absoluta. Nota da tradução. Essas execuções provocam de grandes. O restante do texto está citado também em francês. Em meio a esses horrores, Thiers escreve aos prefeitos: a Assembleia funciona tranquilamente. Ela também tem o coração leve. Nota da tradução: l'Assemblée possiblement. Thiers à la Commission de 15. Nota 5. A Comissão da 15. Comissão dos 15. Foi instituída em 20 de março de 1871 a fim de apoiar o governo de Thiers na luta contra a Revolução de Paris. A ela pertenciam principalmente monarquistas e republicanos burgueses que representavam os interesses de Thiers. Depois da supressão da Comuna, ela deixou de existir. Nia. E de seus rurais. Tiveram a fria imprudência de negar oficialmente as supostas execuções sumárias e represálias atribuídas às tropas de Versailles. Mas Papai Trasdonan, em sua circular de 16 de abril sobre o bombardeio de Paris, disse: se alguns tiros de canhão foram disparados, não foi um ato do exército de Versailles, mas de alguns insurgentes que queriam fazer crer que estavam a lutar, quando na verdade nem mesmo ousavam se mostrar. Thiers provou que ele ultrapassa seu herói.
Napoleão I, ao menos em uma coisa, boletins mentirosos. É claro, Paris bombardeia a si mesma para poder caluniar o Sr. Thiers. A essas atrozes provocações dos calças negras bonapartistas, a Comuna se contentou em responder tomando reféns e ameaçando represálias, mas suas ameaças permaneceram letra morta. Nem os gendarmes disfarçados de oficiais, nem os sargents de ville, feitos prisioneiros com os quais foram encontrados explosivos, foram levados à corte marcial. A Comuna recusou-se a sujar suas mãos com o sangue desses sabujos. Alguns dias antes do 18 de março, Clement Thomas expôs ao ministro da Guerra, Le Flot, um plano para o desarmamento de 3 quarts, nota da tradução, de 3 quartos, da Garde Nationale. Afim na flor da canalha, dizia ele, concentrou-se ao redor de Montmartre e uniu-se a Belleville. Nota da tradução, texto em francês. A Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, eleita em 8 de fevereiro sob pressão do inimigo para o qual os homens que governam em Versailles haviam retomado todos os fortes e deixado Paris sem defesa, essa Assembleia de Versailles tinha um único objetivo, claramente determinado pela própria convenção assinada em Versailles, em 29 de janeiro, a saber, decidir se a guerra podia continuar ou se era hora de negociar a paz. E, nesse caso, fixar as condições dessa paz e assegurar o mais rapidamente possível a evacuação dos territórios franceses. Nota da tradução, texto em francês. Chance, o arcebispo de Paris, etc. A liberação de Chance ocorreu quase simultaneamente com a retirada de Cessé. Os jornalistas realistas foram unânimes em decretar a morte do general. Quiseram imputar esse procedimento amistoso aos vermelhos. 3 vezes foram ordenadas sua execução, e agora ele realmente estava a caminho do fuzilamento. Após o caso Vendôme, consternação em Versailles. Um ataque de Versalhes era esperado em 23 de março, pois os líderes da agitação comunal haviam anunciado que marchariam sobre Versailles caso a Assembleia tomasse qualquer medida hostil. A Assembleia não o fez. Ao contrário, votou em urgência uma proposta de manter as eleições comunais em Paris. Por meio das concessões, a Assembleia admitiu sua falta de poder, ao mesmo tempo intrigas realistas em Versailles. Generais bonapartistas e o Duque do Mal também. Febvre confessou ter recebido uma carta de Bismarck anunciando que Paris seria ocupada pelas tropas alemãs caso a ordem não fosse restaurada até 26 de março. Os vermelhos enxergaram claramente o que havia por trás desse pequeno artifício. O caso Vendôme foi provocado pelo falsário Jules Favre, ex-jesuíta infame, que, em 21 de março, subiu à tribuna da Assembleia de Versailles para insultar o povo que o tiraram da obscuridade e sublevar Paris contra os departamentos. Nota da tradução, texto em francês. – 30 de março, proclamação da Comuna. Hoje, os criminosos que não quisestes nem mesmo perseguir, abusam de vossa magnanimidade para organizar às próprias portas da cidade um foco de conspiração monárquica. Eles invocam a guerra civil, empregam todo tipo de métodos corruptos, aceitam qualquer cumplicidade, ousam até mesmo mendigar apoio estrangeiro. Nota da tradução, texto em francês. Thiers. Em 25 de abril, em sua recepção dos Maillard, adjuntos e conselheiros municipais das comunas suburbanas do Sena, Thiers disse, cito, a República existe, o chefe do poder executivo é apenas um simples cidadão. Nota da tradução, la République existe. Nota com texto em francês. O progresso da França de 1830 a 1871, de acordo com o Sr. Thiers, consiste nisto. Em 1830, Luís Filipe era a melhor das repúblicas. Em 1871, o fóssil ministerial do rei de Luís Filipe, o próprio pequeno Thiers, é a melhor das repúblicas. Entre parênteses, o Sr. Thiers começou seu regime com uma usurpação. Ele foi escolhido pela Assembleia Nacional como chefe dos ministérios da Assembleia e escolheu a si mesmo como chefe do poder executivo da França. A Assembleia e a Revolução de Paris. Entre parênteses. A Assembleia reunida, por ordem do invasor estrangeiro, foi, como ficou claro na Convenção de Versailles de 29 de janeiro, eleita tão somente para um único propósito, decidir a continuação da guerra ou acertar as condições
da paz. Ao chamar o povo francês às urnas, os capitulares de Paris definiram claramente essa missão específica da Assembleia, o que ajuda bastante a explicar sua configuração. Tendo a continuação da guerra se tornado impossível pelos próprios termos do armistício, humildemente aceito pelos capitulares, a Assembleia não tinha mais o que fazer que registrar uma paz infame, e para essa performance específica os piores homens da França eram os melhores. A República foi proclamada em 4 de setembro não pelos advogados tratantes que se instalaram no Hotel de Ville como governo da defesa, mas pelo povo de Paris. Ela foi proclamada por toda a França sem uma única voz dissonante. Ela conquistou sua própria existência por uma guerra de 5 meses, cujo elemento decisivo foi a longa resistência de Paris. Sem essa guerra, travada pela República e em nome da República, o Império teria sido restaurado por Bismarck, após a capitulação de Sedan. Os advogados tratantes com Thiers à frente teriam tido de capitular, não por Paris, mas em troca de garantias pessoais contra uma viagem a Cayena. E nunca se teria ouvido falar da Assembleia dos Jurais. Ela se reuniu somente graças à Revolução Republicana que teve seu ponto de partida em Paris, não sendo uma Assembleia Constituinte, como o próprio senhor Thiers repetiu até a exaustão. Ela não teria, a não ser como uma mera cronista dos incidentes passados da Revolução Republicana, nem mesmo tido o direito de proclamar a destituição. Nota da tradução: destituição. Da dinastia Bonaparte. O único poder legítimo na França, portanto, é a própria Revolução, cujo centro é Paris. Essa revolução não foi feita contra Napoleão o Pequeno, mas contra as condições sociais e políticas que engendraram o Segundo Império, as quais receberam seu acabamento final em meio à sua agitação, e que, como revelou claramente a guerra com a Prússia, transformariam a França em um cadáver. Não tivessem elas sido eliminadas pelas forças regeneradoras da Revolução da classe operária francesa. A Assembleia dos Jurais, a quem a Revolução outorgou plenos poderes apenas para ressaltar a desastrosa situação que o presente Poder Executivo entregara nas mãos do invasor estrangeiro, em sua tentativa de tratar a Revolução como uma capitulate, cometeu uma monstruosa usurpação. Sua guerra contra Paris não é senão uma covarde chamonnière, ou ver nota na página 68, nota da edição. Sob a proteção das baionetas prussianas, é uma aberta conspiração para assassinar a França, a fim de conservar os privilégios, os monopólios e as luxúrias das classes degeneradas, acabadas e apodrecidas, que a arrastaram ao abismo, do qual ela só pode ser salva pela mão hercúlea de uma verdadeira revolução social. Os próximos tópicos serão lidos no próximo vídeo. Estão entre as páginas 97 e 108. Obrigada.